Olá, nós estamos aqui na casa do irmão Miguel Pereira, a irmã Antônia. Ela vai compartilhar como foi sua convenção, como foi que ela conheceu o Evangelho, como foi que o irmão também Pereira conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo. Foi tudo lá em Corteiro, Porque né? naquele tempo era um tempo muito difícil de alguém querer levantar a mão para dizer assim, quero aceitar Jesus. Era difícil, né? Hoje em dia é moda, É, porque o pessoal quer levar o Evangelho na brincadeira, mas é mesmo, é. no desfile de moda, fazer o que quer, o que bate na cabeça. Mas no tempo dele, o cristianismo era visto como marginalizado. Era. Chamavam apelido, chamava de bode, antissocial. Trancava a porta. Ninguém pra não queria vir. se aproximar de uma pessoa que era evangélica. Porque a conversa dele era só falar de Jesus. E para a sociedade, para o mundo que eles estavam naquela época, naquele ano, era assim, ninguém queria aproximação. É, Infelizmente, hoje em dia, crente hoje é moda. Meteram o pau tanto na Igreja Católica, dizia que a católica no século XVI, no século XV, era um terror. Porque eles faziam cruzada, enganavam as pessoas, vendiam indulgência. Hoje o evangélico hoje, estão fazendo coisas que a Igreja Católica duvida. é. Estão fazendo pior do que a Igreja Católica. Eita, vai brincar pra lá, vai. Estão fazendo pior do que a Igreja Católica. Se você vê aí a aberração de desmantelo nas igrejas evangélicas, dificilmente uma pessoa queira estar numa igreja evangélica hoje por algumas pessoas que vivem perturbando o Evangelho. É, Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo do passado, que ele não se mistura com o mundanismo. amém. O Evangelho de Jesus é um evangelho digno de confiança. É, Quem está fazendo errado vai prestar uma grande conta com o nosso Deus, por estar aí brincando com o Evangelho, escandalizando o Evangelho, fazendo o Evangelho o comércio, viu? Pervertendo, enfraquecendo a fé dos demais irmãos, que queria ter compromisso com o Evangelho, mas vê a safadeza, o charlatoísmo, a maldade, a ganância, a avareza, por alguns perturbadores, alguns falsos profetas que estão se levantando aí de tudo que é jeito, para brincar com o Evangelho e fazer o Evangelho como se fosse o Evangelho deles. E o Evangelho é do nosso Senhor e Salvador Jesus amém. Cristo. E que esses homens aqui vai dizer a vocês como era o tempo dele para ser crente, o que é que eles enfrentaram. Irmão Miguel Pereira, o senhor que foi levantado, a sua convenção, o que é que o senhor tem visto? Antigamente, o senhor via que a paz do Senhor, a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Era. O senhor via que antigamente o Evangelho era um Evangelho de pessoas compromissadas, de pessoas que tinham compromisso com o Evangelho. O senhor via cura sem as pessoas precisar de médico. O senhor via pessoas aí saindo, mudando de vida, transformado, deixando o álcool, deixando a droga, deixando todo tipo de malícia e de pecado, para se tornar uma pessoa diferenciada com Deus, para morar no céu. Como é que o senhor vê o Evangelho hoje e o Evangelho do seu tempo? Hoje é uma grande diferença, é como o senhor está falando mesmo, como o senhor está falando, é mesmo. Hoje se tornou-se uma mistura e tornou-se, pode dizer, como uma salada. Tá com uma salada, né, irmão? É, mas naquele tempo era um evangelho limpo, né? O evangelho é limpo. Agora é as pessoas que não são limpas, né, irmão? Aí mistura tudo, aí faz uma coisa com outra, aí faz negócio, imitação, né, irmão? Imitação. E Jesus não quer imitação, ele nunca não quis e nem quer, né, irmão? Porque a palavra de Deus diz assim, a palavra do crente é se ensina não. Não é isso mesmo? A palavra do crente se ensina não, né? Que disso proceder é procedência maligna. A Bíblia fala, né, irmão? E hoje é o que nós estamos vendo, não é, irmão? O senhor está vendo uma grande diferença, né? Hoje está uma grande diferença. Era o evangelho naquele tempo, como o senhor estava falando mesmo. Os incrédulos achavam que era o evangelho rígido que nós pregava, né, irmão? Era um evangelho rejeitado da lei católica, que ninguém queria saber, não queria saber, era perseguido,
Quando eu saí de lá, de Cortei, nós saía daqui do sítio, onde nós estamos, sítio Junco, ao município de Bezerro, que aqui não tinha igreja, aqui em Sapucarana, nós saía de pé, olha, e nós saía de pé, irmão, e nós saía de pé daqui de noite, para ir para Camusim, congregar lá em Camusim. De pé? De pé. E muita igreja ali, que quando nós estava, tinha muita igreja. Quando nós estava orando, a igreja, ele jogou no pé de cima da igreja. Tá vendo, irmão? As irmãs... Lá no centro de Camusim mesmo? Em Camusim mesmo. As irmãs, ali, quando via aquela joada da pedra, se encolhia todinha ali, de joelho na banca. Era de perseguição. Entenda bem, dê licença aqui um minuto. Entenda bem, quando eles estavam orando, fazendo o trabalho da igreja, o diabo usava a pessoa para perturbar, jogar pedra, para eles parar de orar, para eles parar de escutar a palavra de Deus, para acabar com o culto. Era para acabar. No tempo dele. Observe que hoje ninguém joga pedra, observe que hoje ninguém incomoda. Mas antigamente incomodava o inferno. Hoje em dia não está incomodando o inferno, não. Tô certo, irmã? Tá certo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui. Não, tá certo, irmão. Tá bem. O ímpio já sentia, ficava raivecido, né, irmã? Era. Por quê? Porque o evangelho era uma disciplina que se o camarada não fosse cristão, ele não tinha parte com Deus. E quando a pessoa que estava no